Opa! Wagner, como Boa estamos? noite, Paulo. Boa noite, meu amigo, tudo bem? Meu amigo. Aos Vamos ver amigos se, aí que estão entrando, sejam bem-vindos. vamos ver se hoje vai dar certo, né? Rapaz, eu vou levar você para o Ceará. Porque toda vida que faz live com você, marcou a chuva bate, meu amigo. Ô, Isso, rapaz. isso lá no Então, sertão do Ceará é ouro, né, rapaz? então, Wagner, eu acho que aí está chovendo agora, né? Aí em Maceió está chovendo bastante, né? Eu estou aqui em São Paulo, não está chovendo, é frio, né? Bastante frio. Paulo, você pode aproximar um pouco por causa do som. O som está um pouco baixo. Tá melhor agora? Muito, melhorou muito. Opa, Bom, meus nossos amigos, boa noite. Está aqui uma turma boa. A turma está entrando aqui na live. É, nós temos aqui uma conversa boa com o Paulo hoje e informar que nós convidamos o Paulo para retornar à live, porque no dia que ele fez a live, que ele estava lá no Rio Grande do Sul, o toró estava grande lá e cai, a internet estava horrível, e nós perdemos uma oportunidade, muita informação que se perdeu, e eu acho que o que o Paulo está trazendo hoje, os tópicos que ele está trazendo aqui para o nosso Alagoas em Ação, é muito importante. Todo mundo sabe que o Alagoas em Ação é um projeto que ele nasceu da vontade da gente, desses empresários, desse grupo que participa do Alagoas em Ação, em ajudar os pequenos e médios empresários com ideias e propostas para enfrentar essa pandemia econômica, né? Essa loucura que se tornou, né? Essa doença que virou uma pandemia tríplice. E nós estamos aqui na Universidade Record, a ideia foi trazer essas pessoas, conversar sobre vários segmentos de mercado, hotelaria. Amanhã nós vamos ter o menino o Milton Vasconcelos falando sobre gestão hoteleira, já tivemos médicos na área de saúde. Tudo é no sentido de tentar ajudar o mercado, porque nós entendemos, todos nós aqui que participamos dessas lives, de que precisa do cooperativismo, precisa de um se ajudar o outro. Muito. Né? Esse buraco é muito, muito profundo, eu venho dizendo isso, e só vai se um subir nas costas do outro para alcançar lá em cima, sair e jogar a corda para tirar todo mundo. Então, Paulo, nós vamos falar hoje sobre alguns tópicos aqui. Eu vou comentar os tópicos, depois ele cobra um a um. A humanidade e suas crises, empresas maiores, a parte compliance e governança, o mercado local, mercados locais, o que é oportunidade, Canal do Sertão, criação do polo tecnológico, comercialização através das cooperativas, comércio periférico, oportunidades do comércio periférico, cadeia do agronegócio no nosso estado. Meu amigo, seja bem-vindo ao projeto Alagoas em Ação da Universidade Record. Com você, sua palavra de entrada aí. muito bem, Wagner. Primeiramente, quero agradecer novamente a oportunidade, né? Nós deu uma conversa bastante informal, né, que tivemos há uns 3 meses atrás, no início dessa crise pandêmica, né, que nos assola até hoje, né? Começamos a falar sobre alguns temas, sobre algumas coisas, né? E você, de forma muito proativa e perspicaz, né, lançou a ideia do Alagoas em Ação, tendo como base a Record, a Universidade de Record, em função do já movimento que a Record vem fazendo no ensinamento, no treinamento de corretores, no treinamento dos próprios colaboradores da Record, enquanto pessoal de obra, a área de engenharia, né, se voltando mais para o resultado das operações, né, dentro dessa iniciativa, levar para o mercado, né, um pouco do conhecimento e da experiência que nós, empresas, temos
em função das mais variadas segmentos e também das mais variadas crises que já passamos, né? Ok. E eu vou falar aqui vou colocar Vamos começar, Paulo, então, assim, com o primeiro tópico, mas só para lembrar o pessoal. Pessoal, quando estiver gostando, põe as estrelinhas para cima para o Paulo entender que ele está agradando e dar mais ênfase àqueles tópicos. O aviãozinho aí embaixo, se você quiser, você pode clicar e você pode convidar outras pessoas aí, alguns amigos que não estão. Eu acho que hoje nós vamos conversar muita coisa interessante aqui. E, por favor, se tiver alguma pergunta, pode fazer que eu vou anotar, ou se tiver alguma ideia, pintar uma ideia, surgir uma ideia, passa para a gente aí, que a gente anota aqui, que esse é o conceito também do projeto. Anotar as ideias de vocês que estão nos ouvindo também, para juntar esse pacote de sugestões para todos. Vamos então à primeira questão aqui, doutor Paulo. Humanidade e suas crises aí. Muito bem. O momento atual, né, Wagner, é um momento que está nos deixando assim bastante assustados, né? A grande maioria da humanidade hoje ela está mais assustada e com medo, né, do que realmente sofrendo efetivamente do problema do coronavírus efetivo, né, da doença coronavírus, né? E aí eu quero falar um pouco sobre o problema crise, né? Eu posso falar aqui, vou fazer uma colocação e afirmar, né, com muita convicção, Wagner. A humanidade ela só existe porque ela enfrentou diversas crises. Nós somos o que somos hoje, nós evoluímos enquanto ser humano, enquanto um ser que pensa e resolve o problema em função das crises. Nós vivemos e nos conhecemos e nos lembramos de crises. E o mais importante, Wagner, o mais importante de tudo isso, todas as crises, nos ensinam muito. E, principalmente, sempre saímos delas. Nós sempre sairemos de toda e qualquer crise, por maior que ela seja, nós iremos ultrapassar essa grande dificuldade. E eu posso começar num vício de linguagem aqui, começar do princípio, né? Qual foi a primeira grande crise que a humanidade superou? A era glacial. Você quer uma crise maior do que essa? E essa crise oportunizou a colonização do mundo todo. Através dessa crise da era glacial, nós, através dos polos, conseguimos chegar na América e colonizar a América, né? E espalhar a humanidade. Saiu da África, espalhando a humanidade por todos os continentes, né? Exatamente. E olha o tamanho da crise, olha a imensidão dessa crise, e saímos muito maiores dela. E eu tenho certeza que dessa também sairemos maiores, né? E eu sempre afirmo, Wagner, para todo o problema existe uma solução. Mas vamos pensar de forma simples. Quando você objetiva soluções simples, a resposta à solução do problema ela é muito mais efetiva. Então, vamos lá, vamos falar da primeira grande crise. Através dela, a humanidade, né, coloniza o mundo todo, né? E a gente identifica nessa primeira crise o que nós somos hoje, como o ser humano age quando se identifica com um grande problema ou com uma grande crise. Primeira ação de uma parte da humanidade é a paralisia. Você se paralisa diante de um problema. Outra parte foge, tenta encontrar uma solução fugindo. E uma outra parcela encontra soluções. Então, a humanidade, as reações humanas se dividem em 3 grandes ações. Uma delas é a paralisia, a outra a fuga e a outra é o planejamento para sair do problema.
Aí vamos lá, vamos retornar lá para a era glacial. Então, a humanidade começou a se esconder em cavernas. Uma parte da tribo que estava escondida paralisava, o tigre de sabres entrava dentro da caverna e raco, comia aqueles paralisados. Ou os que fugiam, o tigre ia lá e raco neles, pegava eles também. E os que planejavam conseguiram se expandir e levar a humanidade, né, a conquistar todos os outros continentes. E outras crises vieram. Nós evoluímos com essas crises. Eu vou citar uma outra grande, imensa crise. Os mongóis entraram numa crise absurda em função da necessidade de alimentos e expansão e o tamanho das suas tribos. Tiveram que fazer o quê? Sair para conquistar novas regiões, novos continentes, e aí foram se expandindo e tomando conta disso. E imagina, a cada invasão, a crise que era causada naquela população, naquele grupo, naquela cultura. Novamente uma crise se instaurava e se encontravam soluções até que o Império Mongol toma conta da maior parte do nosso globo. E aí, numa nova crise, eles diminuem de tamanho. Então, as crises estão dentro de nós, estão dentro da humanidade, né? E eu, como não poderia ser diferente disso, posso te afirmar o seguinte: desde que eu me conheço por gente, eu me lembro do meu pai falando: meu filho, a crise. Quando ele pegava o jornal dele para ler de manhã, meu filho, que crise absurda. Eu sou filho da ditadura militar, então lá nós tivemos uma grande crise, onde tivemos a ditadura, passamos por anos de ditadura, e nessa ditadura se falava: bom, vamos sair da crise, não vamos sair da crise, o Brasil é o país do futuro. E meu pai sempre dizia: meu filho, que crise? E aí eu perguntava: mas pai, o que nós vamos fazer? E ele dizia: estude, conheça, só assim você será capaz de resolver os problemas para sair da crise. Wagner, eu vou falar para você com muita certeza: não tem solução fácil. As soluções são simples, porém não são fáceis. Mas a única forma que nós temos efetivamente de sair das crises é com o conhecimento. E com o conhecimento você só adquire se você estudar. Então, o que eu posso dizer com muita propriedade aqui nesse momento é que sairemos desta crise. E sairemos mais fortes do que entramos nela. Para falar especificamente de Alagoas, né? Nós temos um potencial em Alagoas que é imenso, o potencial que se tem. Mas por muitos não percebidos, esse imenso potencial. Eu estou falando para você da crise, e é nela, na crise, que a gente identifica a oportunidade. Aí as pessoas dizem: mas como que tem potencial imenso em Alagoas? Nós somos um estado pequeno. Na sua grande maioria... O Japão é pequeno, né, mestre? O Japão é pequeno. É imensamente pequeno, né? Puxa, mas é um estado pequeno. Muito dele agricultável. Nós temos a orla, né? A parte que a gente é banhado pelo oceano, né? Então ali se chove muito, né? Você tem muita oportunidade de plantar, né? É um estado muito rico nesse sentido. No sertão tem muito minério. Tem muito minério de ferro, tem muito minério voltado para a parte de cerâmica, né? Onde você consegue extrair dali a base para a área médica, né? Para a parte de remédios, né? Que é a cerâmica, né? Você tem isso aí em jazidas muito grandes no sertão, e não se olha, não se percebe isso, né? Isso um pouco distante do nosso desenho. Vamos falar para aquilo que a gente conhece, que a gente pode enxergar, né? Eu me lembro há uns 8, 9 anos atrás, quando se inaugurou o Canal do Sertão. Quando eu vi o Canal do Sertão, Wagner, eu disse assim: puxa vida, isso aqui é progresso puro. É puro progresso para o nosso estado.
você colocar no Canal do Sertão polos tecnológicos voltados para a estruturação, né, do plantio de uva, plantio de melão, manga, plantio do abacaxi, e nessa estrutura, né, criar polos tecnológicos voltados para o agro, para o cultivo específico dessas unidades, organizando a forma de produzir, organizando uma estrutura de marketing, organizando uma estrutura comercial, a criação de cooperativas para levar essas frutas para o exterior, né? Comercializar isso em dólares, né? Trazer para dentro das nossas divisas o dólar, que hoje praticamente é R$6, né? 5, R$6, né? Paulo, Tem muita oportunidade nessa mas Paulo, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você falou da crise, falou da questão. Realmente, quem vai se esconder, quem vai fugir, não vai conseguir enfrentar. Você fala que nós temos oportunidades aqui. Quando você viu o Canal do Sertão ser aberto, você esperou isso aí. Mas eu queria puxar um assunto que tem a ver com o seu negócio, e depois eu vou voltar para o Canal do Sertão com essas oportunidades que nós vamos discutir. Você comentou na sua palestra, você ficou de colocar aqui como é que estão as nossas empresas, porque eu aprendi muito com a própria Record e com o meu sócio, Hélio, de que as empresas precisam ter gestão e compliance para elas poderem participar do mercado mundial. Não adianta você ter potencial se você não tiver como demonstrar esse potencial, as suas empresas não estiverem preparadas para participar do mercado mundial, porque as pessoas de fora não vão acreditar na sua conversa, mas sim no seu demonstrativo, né? Você pode comentar um pouco sobre essa gestão de empresas maiores, compliance e governança? Eu vou aproveitar a oportunidade, Wagner, e contar um pouco da minha história, né? Eu acho que ao contar a minha história, né, eu vou construir, né, de uma forma lúdica, né, como que a gente chega a uma estrutura maior de empresa, né? Eu me lembro, né, com bastante clareza, né, e lucidez, quando chego em Alagoas, né, no ano de 94, para me tornar um empresário, né? Eu fui aluno de um grande grupo de uma indústria alimentícia no sul do país. Entrei nessa indústria como um auxiliar na área de tecnologia, né? Um operador de computador na época, né? E quando saio da empresa, 9 anos depois, eu saio num dos mais altos níveis executivos desse grupo. E desde o dia que entrei na empresa, Wagner, como lição, eu me sentia dono da companhia, mesmo sendo um colaborador. E isso, né, acredito que tenha feito um grande diferencial, né, na minha construção pessoal e profissional, porque só cresce, né, quem acredita, só cresce quem feliz com o que faz, né? E quem gosta e ama daquilo que faz. Não importa a função ou a atividade que você desenvolve, né? Se você gosta, você atinge os seus objetivos. Então, eu entro nessa empresa muito jovem, né? E me lembro que o meu chefe disse assim, eu só contratei você porque quem trouxe você para a entrevista foi sua namorada, né? E eu fui com a minha namorada fazer entrevista. Ele achou aquilo bastante interessante, né? Um jovem na época, universitário, né? E chego para fazer entrevista com uma namorada. Sinal que eu era uma pessoa voltada para a família, né? Para os interesses, né? Em que você é grato por aquilo que faz, por aquilo que entrega, né? Uma pessoa que tem a gratidão, né, como forma de relação. Então, fui lá, entrei lá, construí uma carreira durante 9 anos, né, Wagner? E na hora de sair da empresa, o presidente pergunta assim, puxa vida, Paulo, nós criamos você aqui, na hora que você vai colher os resultados, né, chega no nível executivo, você está indo embora, eu não acredito que você vá. E ele me perguntou, o que você quer para não ir embora, Paulo?
Eu falei para ele, eu quero ser dono. Aí ele olhou para mim, então tá na hora de você ir. De forma bastante engraçada, está na hora de você ir embora. Bom, e ali segui, né? E fui para o Nordeste para montar o meu negócio, né? Aí montei uma estrutura no Nordeste e acabei tendo uma das unidades aí em Alagoas, Maceió, né? Que foi aqui voltou para isso tudo. Aí veio a primeira crise, Wagner. Qual foi a primeira crise que eu enfrentei? Apesar de todo o conhecimento, apesar de toda a capacidade técnica, conceitual que tinha, aprendi que uma empresa sem caixa não existe. E quando eu era executivo, o caixa era muito forte porque era do grupo que eu trabalhava. Então é fácil você tomar decisão, é fácil você decidir para que caminho seguir, porque a empresa tinha um caixa e quem cuidava do caixa era uma outra área executiva. Então é muito fácil você tocar uma empresa onde você não se preocupa com caixa. E a minha primeira crise foi essa aí. Puxa vida, eu tenho que gerar caixa. Aí eu começo a aprender que uma empresa sem caixa, sem do caixa, não adianta você ter um belo produto. Sem caixa as coisas não funcionam. E aí você se compara com o nosso modelo, o modelo em que nós estamos inseridos, que é o modelo do Brasil de gestão de empresas. Nós não temos uma bolsa de valores que possibilita você abrir o capital e você receber dinheiro externo com um custo baixo. Então, em países pobres, onde você não tem essas estruturas, você precisa de quem? Do Estado como fomentador. Ou seja, através de um banco de fomento, que é um BNDES, um banco do Nordeste, com linhas, né, em que te propiciem, né, você lançar mão de um capital externo para você crescer, porque não existe outra forma, Wagner, de você crescer se não tiver sócio ou recursos financeiros. Ou com muita sorte, né? Às vezes alguém tem muita sorte e acaba crescendo. E aí eu passei a entender, Wagner, que sem governança e sem compliance, você não tem visibilidade. E se você não gera visibilidade externa, não existe uma forma razoável de você obter linhas de crédito. Então, hoje, nesta crise que nós vivemos, que é imensa, nós estamos com uma grande fartura de crédito. E elas estão disponíveis para quem? Para quem tem uma contabilidade organizada, para quem tem um RP implantado, para quem conseguiu já implantar algumas políticas de governança e compliance. Você leva um balanço desse para um banco, o banco literalmente abre as portas para você e você tem acesso a linhas de crédito de 4,5% ao ano. Com uma linha dessa de 4,5% ao ano, você quadriplica o tamanho da tua empresa, para não dizer outros números, né? E como é que você adquire isso? Se você tiver implementado dentro da tua estrutura demonstrações financeiras voltados para a governança e compliance que te habilitem a esses controles. E se você for um pouco mais além, né, um bom RP, um RP de nível internacional, que tenha sido implantado, né, com as KPIs que sejam auditados por uma Big Five, aí você vai conseguir dinheiro do exterior praticamente que a juro negativo, né? Porque tem muito capital. Pois é, Paulo, esse talvez seja o maior problema nosso, entendeu? A gente fica numa dependência, cobrando que o papai governo dê tudo, cara. E aí, cada vez que seu pai lhe dá dinheiro, você fica menos preparado para a vida. Cada vez que você tem mais facilidade, como você começou a colocar aí no começo da palestra, cada vez que você enfrenta uma crise, você se torna mais duro, mais resistente. Então, eu acho que as pessoas ficam sempre esperando que o governo dê tudo. Tudo. E aí não faz o trabalho, o dever de casa de preparar a sua empresa para apresentar os seus números, como você falou aí, o compliance, a gestão, que é nada menos do que você colocar os seus números, a sua cartilha, a sua contabilidade, a sua gestão, dentro de um padrão nacional das grandes empresas e internacional. Você acabou de colocar.
O dinheiro é farto para quem consegue demonstrar a sua capacidade de que vai usar bem aquele dinheiro e de sua empresa ter uma história de gestão das pessoas, de gestão dos recursos, que ela passa a competir por esse dinheiro a uma taxa de juros mais barato. Ninguém vai colocar dinheiro na mão das pessoas de graça. Talvez só o governo mesmo que faz isso, e aí você fica pagando imposto para poder gerar ineficiência. Então, é muito importante essa colocação aí do compliance, da gestão, para que as pessoas possam entender que precisam, né, de ter um modelo, de ter um trabalho bem feito e uma gestão bem feita e apresentar essa gestão para as pessoas. Eu acho muito importante que isso aí você colocou, porque eu acho que muitas empresas no nosso estado eles não trabalham assim. A gente vê isso, a dificuldade, né? Fica esperando sempre que o governo dê a grana, e é um estado que tem um potencial fantástico, como você colocou, né? E Então, aí para eu tirei você lá atrás da história do potencial fantástico, e aí eu queria voltar agora, já que você comentou sobre a gestão dos mercados, você colocou aqui como um tópico os mercados locais, né? Você falou do Canal do Sertão, você comentou da criação de polos tecnológicos, o Bruno Brandão aí, o Homem do Coco, o nosso amigo Elcio, nosso amigo Noaldo, essa turma toda da área de gestão, né? Foram uma coisa que você colocou. E por que Paulo, que você teve essa esperança dessa região lá do Canal do Sertão e essa coisa não aflorou na velocidade que talvez que a gente espere? Não sei como é que está isso hoje lá, que nível está, mas o que é que você tem a me falar sobre o mercado local, os mercados locais, as oportunidades aqui no mercado local? Depois nós vamos falar um pouco da periferia, mas nesse momento a oportunidade local. E o que é que você viu no Canal do Sertão e o que é que você não viu? Por que ele não estourou, por exemplo, como o Bruno colocou aqui, a questão de Petrolina, né? Que a turma desenvolveu lá toda aquela produção de frutas, né? E hoje é uma cidade que, com esse dólar por esse preço aí, está cheia de dinheiro, como o Centro-Oeste, né? Então, eu vou emendar algumas colocações, Wagner, para tentar explicar de uma forma macro essa estrutura, né? Nós habitamos em um estado muito pobre. Eu falo do estado do Brasil. O Brasil é um país muito pobre, financeiramente, porém extremamente rico em riquezas climáticas, em riquezas naturais, na parte de minérios, na parte de agricultura. Então, nós somos um país riquíssimo, porém pobre financeiramente. E por que nós somos pobres financeiramente? Porque nós não investimos em educação. Então, quando você não investe em educação, você não consegue obter resultados para explorar essas riquezas que estão em estado bruto. Você tem que transformar a riqueza em estado bruto para que ela seja beneficiada e se reverta, né? Em recursos financeiros, seja em tributos, né? Para alimentar o país, né? E seja em iniciativa privada. Nós temos uma máquina, né? Que ela é maior, a máquina é maior do que a capacidade que nós temos de alimentar. O estado é muito grande, nós temos um estado grande que vive na tentativa de extrair do pouco que produz para manter essa máquina que é muito grande. Então, você cria um ciclo vicioso, impedindo que você invista aonde você mais precisa. Onde nós mais precisamos de investimento é na educação, na formação básica. Quando você forma a base da tua pirâmide, você consegue chegar no topo dela em condições dela se agrupar, dela juntar os seus polos e fazer com que esses polos se conectem e se tornem um grande centro de desenvolvimento. E aí, por isso, nós não temos o Canal do Sertão, essa potência
que eu imaginei quando eu vi aquela água jorrando por aquela região extremamente seca e altamente fértil. Se bota um pingo d'água no nosso solo do sertão, ele fica verde. E eu vivi isso, Wagner, quando atravessava o canal, eu prestava serviço para uma empresa lá em Borborema, em Campina Grande, na Selby, Companhia Energética da Borborema, lá em Campina Grande. Então, eu atravessava o sertão. E quando não chovia, aquilo era um terror. Quando chovia, no outro dia estava verde. Então, eu percebi isso. E eu olhava e disse, puxa vida, se alguém colocar água aqui, ninguém segura o Nordeste, né? E realmente é isso que falta, né? Você falta levar conhecimento para essas regiões que são... Não, mas, Paulo, me desculpe, o Bruno está colocando aqui, Petrolândia, Pernambuco, que fica a 50 quilômetros ali de Delmiro Gouveia, os caras estão, logo depois da divisa de Alagoas, tem um perímetro irrigado com muita fruticultura, irrigada, uva, manga, cebola, etc. A 50 quilômetros de Delmiro, cara. E para o lado de cá, o que é que falta para nós, pelo amor de Deus, né, cara? É outra gestão. Hoje você mandou uma mensagem para nós falando sobre o momento em que o Ceará passou há 30 anos atrás, quando houve um movimento dos jovens empresários na transformação socioeconômica política da região. Por que isso mudou? Como é que foi possível fazer essa mudança, Wagner? Porque alguém tinha capacidade cultural, com conhecimentos necessários para fazer as mudanças. As mudanças não ocorrem sem conhecimento, Wagner. Exatamente. Você precisa estudar. Se você não estudar, se você não compreender, você não consegue desenvolver. Eu leio muito. Além de ler uma farta estrutura de livros, sejam elas de cunho técnico ou de cunho exclusivamente literário, e é dali que eu tiro todas as minhas percepções para aquilo que eu enxergo. A gente vamos voltar sobre percepção daquilo que você vê e aquilo que você acaba não percebendo. Falar de crise, né? Nessa grande crise agora, interromper o Enem. Aí eu tenho um dos meus filhos vai fazer vestibular agora. E ele falou assim, puxa vida, meu pai, eu tenho uma grande oportunidade agora. Eu disse assim, como assim, meu filho? Ele falou assim, o terceiro ano foi praticamente suspenso, então os que estavam se preparando de forma efetiva para esse vestibular, se não tomarem uma iniciativa pessoal e própria, vão estar menos qualificados do que eu, porque não vou parar de estudar. Mas a grande maioria da população do terceiro ano parou de estudar. Por quê? Porque viu o problema, viu a crise, paralisou. Ele não, só eu vou me aprofundar, vou estudar, e lá na oportunidade eu vou fazer o diferencial. Então você vê, é um problema para muitos, mas para alguns é uma grande oportunidade. E como é que se chega a isso? Com conhecimento, com a cultura familiar que leva à abertura de horizontes. Então, Wagner, se nós aplicarmos conhecimento nos níveis mais elementares da sociedade, nós teremos respostas Paulo, mais o que me estranha, me desculpe, o que me estranha tinha um ditado do presidente Datão, o comandante Rolim, que dizia que quem não tem capacidade para criar tem que ter coragem para copiar. Né? Pô, você já tem um negócio todo pronto, do lado. Você já tem uma história toda de Petrolina. Você tem tudo encabeçado. E você tem um estado com água, Rio São Francisco, de cabo a rabo, desculpa aqui a expressão da palavra. E você tem, do lado de Sergipe, irrigação, do lado de Pernambuco, irrigação. Então, precisa da cultura, mudar a cultura, precisa da formação, precisa de educação, mas é preciso também que a gente tenha coragem de copiar o que já está feito, né? Porque, pô, meu amigo, esse Estado a gente precisa aproveitar seu potencial, sim, né? Eu estava aqui lembrando aqui, o Elcio colocou uma coisa importante, voltando para a compliance, para a gente já entrar noutra linha aqui.
dizendo assim, quem demonstra sua contabilidade bem feita paga 5% ao ano. Né? Quem não demonstra paga 2% ao mês. Ao mês. Ao mês. Ao mês. E Né? quando consegue, né? Quando consegue. É isso aí, cara. O Bruno está colocando aqui. Levei um grupo de 25 produtores para conhecer Petrolândia. Inclusive gente da Secretaria da Agricultura. Voltaram encantados, mas faltou determinação e vontade política. Bruno, a gente tem que mudar essas coisas, Bruno. Se a gente não levantar a mão e não mudar, nós vamos ficar a vida inteira comendo o mesmo bolo. E um bolo pequeno daqui a pouco dá briga, porque ele não cresce o bolo, entendeu? Mas, olha, não vou entrar nessa da política, porque não é a função nossa aqui. É isso aí. Mas me diga uma coisa, essa questão aqui das oportunidades locais e a comercialização através de cooperativas, você tem alguma sugestão? Tem uma visão? Eu acho que as pessoas... Eu vi hoje uma apresentação de alguém dos grupos do empresário lá, de que o pessoal está criando as cooperativas para comprar mercadoria, né? Internacional, restaurantes e tal, tentando sobreviver. O cooperativismo para mim, tá certo? Nesse momento, para enfrentar a crise, porque a educação ela leva um período de aprendizado, ela é plantar uma mangueira, a educação é plantar uma mangueira, e você tem que adubar bem, e você tem que criar bem. Mas, nesse momento, eu acho que a coisa que eu vejo com mais fortaleza, com mais força, é o cooperativismo. O cooperativismo da mão de obra, o cooperativismo da compra de mercadoria, o cooperativismo da venda do produto. Né? No Aldo disse uma coisa muito interessante quando ele colocou um projeto com o Petit aqui, onde ele disse que as pessoas se juntaram e entenderam que eles são concorrentes, mas não são inimigos. E dentro da concorrência, muita coisa boa poderia ser aproveitado, entendeu? Muitas coisas são comuns a todo mundo e que poderiam ser potencializadas. Então, o cooperativismo, na verdade, é uma grande saída. Quer que você me fala do cooperativismo, para depois a gente entrar na questão das cadeias do comércio periférico, que eu acho que é o mais importante vamos da nossa conversa. Vamos falar sobre isso também. O cooperativismo é uma realidade, né, Wagner? Eu já fui gaúcho, né? Agora eu sou brasileiro, né? Eu nasci no Rio Grande do Sul, né? Hoje eu sou um brasileiro, né? Porque estou já em Alagoas, né? Já estou entrando na terceira década como alagoano, né? Escolhi Alagoas para morar, né? E para empreender, né? Mas sou gaúcho de nascimento. E o Rio Grande do Sul é um estado cooperativo. Quando você consegue fazer algo cooperativo, Wagner? Quando você tem pessoas que estão niveladas. E estão niveladas por cima, não niveladas por baixo. Quando as pessoas estão niveladas por cima, você consegue se associar, você consegue juntar os elementos que são capazes de levar a um passo maior. Se você tem os elementos, todos eles no seu patamar mais baixo, você junta o quê? Você não consegue juntar nada. Então, você só consegue implementar o cooperativismo se você educar o povo. Cultural, né? Você, por que eu falo que o polo, por que eu falo que o Canal do Sertão ele é efetivamente algo muito importante para Alagoas? Porque nós rapidamente poderíamos implementar polos tecnológicos agrícolas nesta região e treinar as pessoas. Não precisa fazer uma faculdade para treinar o produtor local para plantar uva, para criar uma área de marketing, para implementar tecnologia. A gente conseguiria, através de polos tecnológicos, levar um conhecimento de forma muito rápida. E eu fiz um plano desses para o governo na época. Tentei levar esse plano para o governo para a implementação desses polos agrícolas lá no Canal do Sertão e de lá, sim, tirarmos resultados efetivos para que esta associação nos levasse para o cooperativismo. Aí, quando a gente fala assim, não, nós não podemos falar em política na nossa live, eu diria para você, nós precisamos falar sim, porque
Em um Estado pobre, que é o Estado do Brasil pobre, é o poder público que vai alavancar esses processos. Ô, Paulo, mas o poder público atualmente não tem condições e capacidade. Então vamos eleger alguém que tenha, ou melhorar os que estão lá dentro para levar para esse poder público a visão clara de que a mudança é obrigatória, não necessária. Obrigatória, Wagner. Do contrário, Concordo. novamente passar pela chance de sermos um país do futuro. Nós vamos continuar sempre sendo um país do futuro, nunca um país do presente e de futuro. Eu concordo plenamente com o que você está falando. Tá certo? Se a gente não consegue enfrentar, a gente tem que juntar, pelo menos, e conversar com essas pessoas. Se não consegue mudar tudo, vamos mudar um pedaço, mas vamos começar a mudar. O Bruno também está colocando aqui que a Coopervale, né, é um exemplo de cooperativismo aqui no Estado, e a Pinorama também. Né? Isso. O que me deixa intrigado sempre você tem cases, por que não repetir cases? Se o case for de sucesso, tem que ser repetido, meu amigo, pelo amor de Deus. Tem que ser copiado. Tem que ser copiado, porque quando eu comentei a história para vocês hoje do Ceará, que era o segundo estado mais pobre aqui do Nordeste, e chegou a um certo momento a ser o primeiro, tá? Foi uma mudança de entendimento de que precisava haver uma mudança. Né? E essa mudança veio no sentido de aumentar o tamanho do bolo, porque a grande discussão, às vezes, o empresário ele já está acostumado com o governo, ele tem um contrato com o governo, ele tem medo de perder esse contrato. Né? E esses dias eu chateado com uma pessoa, fiz um comentário, você está sendo comprado do mesmo jeito que se compra um voto de um miserável. Coisa triste. Só depende do tamanho. Quanto você está recebendo, o miserável menos você mais. Isso é um problema enfrentado no Ceará também. E quando as pessoas perceberam que o novo governo aumentou o tamanho do bolo de tal forma que começava a sobrar mais do que aquela migalha que ele recebia, ou mais, ou melhor, né, do que o que ele recebia daquele pequeno bolo, ele começou a apoiar o governo que mudou. Então, aumentou o tamanho do bolo e melhorou a sociedade. Entendeu? Então, isso é importante a gente pensar. Mas nós temos aqui no Estado o caso desses dois casos aí que nós vimos muito bem, que o Bruno citou. Nós temos a Pinorama, a Coopervale, no cooperativismo. Acho que talvez esteja precisando do cooperativismo mesmo, no sentido da nossa indústria, do nosso comércio, dos nossos restaurantes, aqui no nosso dia a dia. Eu acho que precisa mais disso, cara. E o que eu posso dizer para você, Wagner? Nós temos o principal. Nós temos a capacidade de criar as cooperativas, que são aquilo que você produz. Uma delas, eu posso dizer para você, é o Canal do Sertão. A outra, eu vou dizer para você que é o Agreste nosso, ali na plantação da mandioca. Você produzir fécula aqui no Agreste nosso aqui, produzir plantação de mandioca com fecularia. Fecularia é a base de medicamento, é a base de solidificação de poços de petróleo. Nós podemos fazer grandes produtores de mandioca através da cooperativa, criar a cooperativa do benefício da mandioca, transformando a fécula, amido, enfim, nós temos muita coisa para fazer. Nós temos a bacia leiteira, que é de um potencial imenso. Criar cooperativas de produção, a CPLA, que é uma cooperativa de leite de forma organizada, de forma plena, né, com foco no resultado, né? Buscando sim o lucro, né, que é o que todo mundo almeja, né, que todas as empresas almejam, e as pessoas também, a própria pessoa almeja lucro, né, quando se prepara, quando se faz um curso superior, almeja melhorar de vida, melhorar o seu salário e a sobra disso fazer investimentos, isso é lucro. Nós somos filhos do lucro, né? Então tem muita coisa para ser feita, Wagner. Potencial, nós temos potência para isso, né? Nós temos capacidade de geração de novos negócios.
Eu só fico um pouco triste, né, quando eu vejo, né, grandes mentes, né, paralisadas nesses momentos de crise. Elas estão paralisadas e algumas, Wagner, inclusive trancadas dentro de casa sem fazer absolutamente nada. E eu olho assim, eu não acredito que isso esteja acontecendo. Como que um cérebro tão privilegiado desses está nessa situação de paralisia? E inclusive, eu conheci alguns colegas meus que fugiram, ou seja, demitiram todos os funcionários com medo da crise, demitiram todos e fecharam as suas portas. Mas o que vocês fizeram? Que barbaridade vocês fizeram? E eu vou ser muito franco para você, Wagner, nesse momento de crise eu expandi fortemente. Pela experiência, pela minha experiência de vida, o que eu fiz na minha empresa? Quando eu comecei a minha empresa, eu tinha grande dificuldade de mão de obra, Wagner. O que eu fiz? Eu criei um cursinho de informática, que se transformou numa escola técnica, depois virou uma faculdade. Hoje nós somos uma faculdade que, além de gerar mão de obra interna, eu consigo também levar conhecimento para fora. E eu volto a dizer, sem conhecimento não é possível você ter futuro. O futuro só é possível com conhecimento. É através dele que você faz regulamentos internos na tua empresa. Nesse momento de crise, eu tenho crescido muito no meu negócio de tecnologia, porque grandes empresas passaram a olhar mais para os seus processos internos. Começaram a criar mais procedimentos, processos, investir mais em governança, em compliance. Eu observo isso, aprendo e também aplico nos meus negócios. Eu tenho 2 negócios fora do Brasil. 2 negócios. O meu primeiro foi um pequeno negócio com a venda de açaí, que entrei efetivamente nele para aprender como é que o americano funcionava, que não deu certo. Quebrei, perdi dinheiro. Mas, na sequência, eu montei um negócio de venda de embalagem. Já entrei conhecendo o negócio. Já entrei conhecendo como é que é o padrão de consumo. Já entrei conhecendo, porque nem tudo o que dá certo em um lugar funciona em outro. Então, a gente faz experimentos. Experimentos são o quê? Conhecimento adquirido. Conhecimento capaz de se aplicar em benefício do desenvolvimento maior. A gente erra muito, mas tem que usar o erro para o aprendizado. A gente mais erra do que acerta, mas nós não podemos frustrar pelo erro. Nós temos que observar o erro e fazer as correções. E eu tenho uma frase, né, que para mim ela é muito importante, que ela diz assim, Wagner: aonde você erra, você tem a obrigação de corrigir. Aonde você acerta, você tem o dever de melhorar. Então, essa é a base, a nossa base, né? Um PDCA contínuo, né? Onde você planeja, desenvolve, executa, né? Nós estamos em constante evolução, em constante aprendizado. E eu vou dizer uma coisa para ti, Wagner. Não desista. Nunca desista. Porque vai dar certo. Vai dar certo e você precisa fazer o que você disse. Você precisa corrigir os erros e motivar os acertos. É isso aí. Né? Porque senão, meu amigo, você vai ficar só reclamando. Já outros problemas. É isso aí. Você falando de cooperativismo, faltou para mim uma cooperativa aí. Fala da cooperativa. Você falou aqui do Sertão, falou do Agreste. Eu acho que essa área de tecnologia que você comentou, nessa área de o Polo, o Bruno Bessa, do Sururu Vale, vai conversar conosco na outra semana. Bom. Eu acho que o pessoal, nós temos aqui uma oportunidade fantástica de desenvolver um polo 5.0, né, essa digital, e eu acho que o governo poderia incentivar esse negócio, porque, meu amigo, se a gente já tiver o turismo, se a gente fizesse as cooperativas do agronegócio, porque nós temos essa possibilidade, né? O turismo no estado é um negócio fantástico. Ele roda para onde você for, é bom. Onde você andar é bom. O Sertão é bom, o Rio São Francisco é belíssimo, essa orla é belíssima, e você ainda tem aqui as serras aqui em cima que também são muito belas. E se a gente incentivasse dentro da capital
a criação aqui de um polo digital, tá? Que aí eu acho que isso é outra economia do mundo. Vamos falar um pouco sobre o nosso polo digital, né? Eu, no passado, eu fui um diz para você assim, não o, mas um dos estandartes desse processo do polo. Fui muito ativo no processo, mas perdi a graça do polo quando resolveram investir em um prédio. Um polo tecnológico não é um prédio, é uma junção de grandes mentes. Então, o polo se faz de mentes, de empresas associadas, estruturadas, objetivando o desenvolvimento conjunto. Não é um prédio. O polo não é um prédio. Na época, eu trouxe para Alagoas grandes empresas. O polo só existe se tiver grandes dentro dele. Você não consegue fazer algo grande só com pequenos. Você precisa de um grande para você olhar como referência. Eu trouxe para dentro de Alagoas a SAP, trouxe a Oracle, trouxe um projeto juntamente com uma empresa espanhola, que era a Indra, para que essas fossem as âncoras. Microsoft, que fossem associadas. Eu trouxe as 4 para que a gente se associasse de forma tecnológica a elas, mas preferiram construir um prédio. Aí eu saí. Meu amigo, é isso aí. Vamos aprendendo. Né? Vamos aprendendo. Aí você falou em copiar, né? Você falou em copiar, né? Nós estamos aqui há 7 minutos, exatamente. Você falou em copiar. Nós temos um grande polo em Recife. Vamos nos associar ao polo de Recife. Para que querer fazer um polo igual ao de Recife? Vamos nos associar ao César, que é uma referência internacional. Né? Vamos ser uma extensão deles. Não, eu sou alagoano, eu quero ter o nosso polo menor, mas não adianta. Não dá, não é assim. É o cooperar e mais a cooperação. Esse setor aí é um setor de comunidade, né, meu amigo? De comunidade. O cara sai pegando uns pedacinhos, vai se especializando e juntando e montando um grande negócio. Wagner, isso é em tudo. Isso é em tudo. Eu sou sócio hoje de uma operação na América Latina porque fornecia soluções tecnológicas para uma empresa chinesa que não conhecia nada da legislação brasileira. Aí eu me lembro com muita intensidade no momento que o presidente da empresa disse assim: Paulo, não sei o que vocês estão falando aí em 13º, férias, ICMS composto, substituição tributária, o que maluquice é essa? Isso é o nosso país. É a nossa realidade. E hoje eu sou o maior cotista dessa empresa, porque fui um dos prestadores de serviço dessa empresa. E o que me fez isso? O relacionamento, a confiança, a capacidade que você tem de agregar valor a algo que já exista. Não se faz nada sozinho, Wagner. Nada. Paulo, desculpe, é porque nós estamos faltando aqui 6 minutos para acabar a palestra. É uma pena, né? Porque a gente tinha ficado a noite inteira aqui. Se a turma topar, eu posso... nós temos aqui uns 2 itens ainda. Eu posso derrubar a palestra, tá certo? Salvo, e aí entra todo mundo de novo. Se o pessoal concordar, a gente gasta mais uns 10 minutos. Não precisa passar mais 1 hora, mais uns 10, 15 minutos. Todo mundo colocar a mãozinha concordando aí, eu posso derrubar, para a gente poder falar sobre as oportunidades do entorno aqui da cidade e ouvir algumas perguntas e discutir um pouco com o pessoal. Se vocês todos concordarem, eu posso. Eu encerro e volto. Aí a gente conversa mais uns 10, 15 minutos. Eu acho que daria para matar bem a discussão do que nós temos ainda aqui para conversar, porque você levantou muitos tópicos, eu sabia que não ia dar 1 hora, mas pensei que ia matar numa hora, não deu. Nós só temos aqui 3, 4 minutos, né? Então, eu encerro, tá? E todo mundo volta, tá? Só vai dar tempo eu salvar a palestra para salvar as 2, para poder ficar depois a sua palestra no YouTube, tá certo? A gente volta só um pouquinho. Vamos encerrar, pessoal, e vamos voltar. Se todos concordarem, vamos para frente. Então, Paulo, eu derrubo e você entra de novo, tá? Tá bom, beleza.
Agora deu certo. Bom, a gente tem mais bora ganhar uns 10, 15 minutos agora. Eu queria muito, Paulo, entrar numa discussão boa que você vem me questionando há um tempo sobre comércio periférico, né? Você vê uma oportunidade muito grande no comércio periférico de Maceió. O que é que Então, você pode conversar um pouco sobre essa sua visão, Paulo? claro. Eu tenho uma experiência não só de Alagoas nesse sentido, Wagner. Nós temos um negócio também similar ao mercado periférico no sul do país. Eu sou um cotista numa distribuidora varejista, onde atende a 128 municípios na região oeste do estado do Rio Grande do Sul. Distribuição de lácteos, distribuição de produtos voltados para confeitaria, padarias e festas. E nós, neste momento de crise, lá no Rio Grande do Sul, focamos fortemente no mercado periférico, ou seja, não atender às grandes redes, não o atendimento específico das grandes redes, mas dos pequenos mercados locais. E o sucesso desta operação foi extremo. As vendas, elas triplicaram as vendas e a margem das vendas aumentaram. Em vez de você vender para grandes compradores, você passou a vender para pequenos e pulverizados mercados de consumo, com um valor agregado, porque você agrega serviço ao item distribuído, ou seja, qualidade na entrega, você aumenta o teu potencial de relacionamento com o mercado periférico, aí você tem a indústria vendendo diretamente para esses mercados. Eu posso citar aí de Alagoas a Vale Dourado, que passou a entregar no mercado periférico, o Verdes Mares, que é o grande distribuidor daí de Alagoas. Eu posso citar para você um amigo pessoal que é meu vizinho, que mora ao meu lado, que é o Alberto Cabuz, que é venda de sorvete, aonde ele passou a identificar, poxa vida, Paulo, eu antigamente fazia sorvete achando que estava tendo penetração no mercado, quando passei a ver que o meu grande negócio é a venda de picolé, que tem uma margem maior, com um produto, né, voltado para a polpa, né, e um grande mercado consumidor, que é o mercado periférico, né? Então, passei a observar, né, Wagner, que o mercado periférico, que não parou, a periferia não parou. Quem parou foi a capital, o politicamente correto. Me desculpa se a minha fala está sendo ofensiva, mas eu vou dizer para vocês, eu entendo que o vírus existe, eu compreendo que o vírus é real, mas eu vou dar um exemplo para você aqui, Wagner, que é o seguinte, ó, quando você vai e recolhe um exército para ir para a guerra, nenhum soldado vai achar que vai morrer na guerra. E na crise do coronavírus, todo mundo achou que ia morrer do vírus. Nós não vamos morrer desse vírus. Alguns, infelizmente, vão ser acometidos pela falência dos órgãos, enfim, e vão entrar em colapso. Mas nós não podemos ter essa impressão que vamos morrer, porque senão nós, enquanto ser humano, vamos pensar o quê? Que vamos sucumbir à crise, vamos sucumbir ao problema. Não, pessoal, nós temos que encontrar soluções. E eu vou voltar agora para o mercado periférico, né? Na periferia, nós temos um imenso mercado consumidor, que esse mercado não parou. E o interior inteiro também não parou do Brasil. Wagner, nós temos mais de 5.600 municípios. Que vou dizer uma coisa para você, eu conheço os extremos do Brasil, que não sabem nem o que é coronavírus, porque nenhum caso apareceu no município. E lá continua-se produzindo, continua-se consumindo, continua-se o mercado funcionando.
Os grandes centros paralisaram. Mas os pequenos mercados, todos eles estão fluindo com muita intensidade. E aí tem um grande potencial em Alagoas e fora dele. Fora de Alagoas também tem um grande mercado. Então, se você pegar a tua indústria, que hoje é pequena, se você organizar a tua indústria, se você melhorar os teus processos, implementar um RP, um pequeno RP que seja, ou se você é de médio porte, implantar um RP de primeira linha, mexer na governança do complexo, você vai expandir fortemente o teu negócio. O teu negócio vai ter uma expansão porque tem mercado comprador. E comprador, vou dizer para você com muita propriedade, com preço justo. Diferente do que você vender para um Walmart que te esmaga na hora de comprar. É que me desculpa os donos do Walmart, né? Mas essa é a política deles, né? Esmagar o fornecedor. Então tem muito mercado, muita oportunidade no mercado periférico, né? Que não foi percebido e ele continua acontecendo. Tem muitos municípios que não tem coronavírus, e não vai ter coronavírus. E o coronavírus vai se extinguir e eles vão passar por essa crise, vai vir a vacina, vão vir outros elementos que vão fazer com que essa crise, que não é... Nós não vivemos uma crise econômica, nós não vivemos uma crise financeira, vivemos uma crise de saúde. Porque tem muitos que se recolheram, Wagner, estão com seus recursos ainda guardados. E quando voltarem, vão investir esses recursos. Então, se preparem para o retorno nos grandes centros. O interior, todo ele está potencialmente comprador. Ele é potencialmente comprador. Então, mexa na tua empresa, mexa na tua organização para entregar produtos, seja com uma logística fundamentada nesse processo, né? Melhorando o processo de relacionamento com o mini mercado, com a padaria pequena, com a loja de roupa. Você mudar o desenho da tua empresa, pensar nela diferente, né? Pensar na tua empresa de forma diferente. E ele é latente, esse mercado, viu? Tem muito dinheiro lá. Tem muito dinheiro lá para ser comercializado. Você tem muita oportunidade. Esse toque eu queria dar porque ele é muito importante, porque eu estou vivendo ele, viu, Wagner? Eu não parei de viajar. Com a crise, a pandemia, eu não parei. Eu pego voo toda semana de Maceió para São Paulo. Nós temos uma unidade aqui em São Paulo. Nós temos uma unidade no Rio Grande do Sul e temos uma unidade em Balneário. Então, nós temos, né? Eu frequento esses três grandes centros, né? Que é o Nordeste, né? Através de Alagoas, São Paulo aqui, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, eu vivo esse interior também. E tenho experiência própria nisso aí. Posso afirmar para você, o mercado existe. E tem comprador lá. Então, tem que se organizar para atender. Eu queria dar essa dica para todo mundo aí falar, pessoal. Eu estou ouvindo aqui, não desista. E você tem razão. Esse mercado não parou, até porque esse grande mercado aí que você falou é o que elege os nossos políticos. E eles não tiveram a coragem de mexer ir lá fechar. Porque eu escutei um dia desse, numa discussão com alguém representando o governo aqui do Estado, em que ele só precisa de 51% dos votos para ser eleito. Então, esse é que é o problema. A turma faz a conta direitinho. Então, esse mercado não parou. Parou a Ponta Verde, parou o centro. E é esse grande mercado aí que, se a gente for caminhar pelo Jacintinho, pelo Benedito Bentes, Carminha, Virgem dos Pobres, toda essa região circunvizinha aqui à capital, a turma não pode parar, porque senão vai morrer, cara. É verdade. E aí, para quem percebeu isso, existe É incrível. Eu, esses dias, estive lá no Benedito Bentes, a gente foi fazer um trabalho lá, e eu vi assim, uma academia enorme ali da entrada do Benedito Bentes. Algumas estruturas semelhantes às nossas aqui embaixo. Aí eu estou me lembrando do meu amigo Elcio, da Copra, que está aí.
Celso, meu amigo, olha o mercado aí, que se tiver algum. Se você pensar num ou dois produtos para essa região, você vai, bote lá que você, vai vender. você E vai atacar O Elson é um forte. visionário, viu? O Elson é um visionário. Pois é, Esse menino vale ouro, viu? Esse menino. pois então. Então a gente é, tem esse mercado e a gente, às vezes, como diz você, quem se escondeu, quem fugiu, ou quem ficou paralisado com medo, né, não está percebendo essas coisas e depois, quando acordar, pode Passou. ser que o teu concorrente esteja ali muito forte, E lhe ele vai comendo fazer vivo. isso. Wagner, e o concorrente vai fazer isso. Eu estava numa reunião com os colegas, né? É... E uma parcela deles falou assim: não, eu estou repensando a minha vida, eu vou mudar agora, eu vou diminuir a minha velocidade, eu vou pensar mais no meu lado pessoal. E eu olhei para ele e disse: vai ainda bem, porque eu vou pegar esse espaço para mim. Tô brincando, né? Tô brincando, mas vou dizer que ó, é assim que as coisas acontecem, Wagner. É assim. As coisas são assim. Você tem que perceber como que você está e aonde você pode estar. Aí eu volto, né? Eu volto para o início. Tem que ter capacidade de entender, né? Senão não resolve. Né? Não é fácil. Não é fácil resolver o problema, mas ele é simples. Paulo, Você quer coisa mais fácil do que a fórmula mc ao quadrado da relatividade de Einstein? É muito fácil. Para ele, né, que sabe, então, é muito fácil. Muito fácil. O cara estudou né, a vida inteira. Para ele era barbada fazer aquilo ali. Então, eu digo o seguinte, estude, cara. Se prepare. Se prepare. Porque quando a oportunidade vier, você está pronto para assumir seu espaço. Nada vem fácil, Wagner. E o que vem fácil, vai embora fácil. Pode ter certeza disso. deixa eu lhe perguntar uma coisa, Paulo, fugindo um pouco. Nós comentamos sobre a crise da humanidade, a questão do compliance das empresas para poder competir, captar recursos e se mostrar no mercado. É necessário que essas empresas se preparem, isso aí é definitivamente importante. Nós comentamos do Canal do Sertão e as oportunidades do cooperativismo no Canal do Sertão. Nós discutimos a criação dos polos tecnológicos, a comercialização através da cooperativa, o comércio periférico e a última coisa que está aqui, das suas. Você já deu um toque, que é essa cadeia do agronegócio no Estado, né? Que já foi comentado um pouco, eu acho que a gente pode colocar, e eu queria só aproveitar e dizer assim, Paulo, você que está viajando muito, que está se expondo muito, que está com a empresa trabalhando, a pergunta que eu lhe faço para depois a gente. As pessoas que quiserem fazer alguma pergunta, pessoal, pode fazer aí, que agora chegou a vez das perguntas. Quando ele terminar aqui, a gente pode. Alguma pergunta que ficou, alguma dúvida, alguma ideia, pode colocar aí para nós, tá? Você comentar um pouco sobre a oportunidade do agronegócio, né? Aqui no nosso estado e como é que você fez com suas empresas, que preocupações você teve com relação a enfrentar o Covid, que atitudes você tomou, que ideias você poderia dar para o nosso governador, que está querendo abrir agora, né, as portas, está começando um processo de abertura, e o Ministério Público até esses dias aí andou cobrando que ele apresentasse um processo político. Então, a gente podia falar um pouco sobre o negócio e terminar com essa sugestão. E quem quiser perguntar pode ir anotando, que eu vou anotar a pergunta aqui. Primeiro, um pouquinho sobre a cadeia do agronegócio no estado de Alagoas, é um espaço menor, e depois um pouco sobre essa questão aí de como a gente vai voltar. Né? Como é que você vê essa questão? Muito bem. O nosso estado, né? Nós, por décadas, né? Nós vivemos num oligopólio, né? Onde nós só tínhamos a cana-de-açúcar.
e era foco exclusivo na cana-de-açúcar, seja pelos benefícios, né, ofertados pelo poder concedente, né, que era o Estado, né, que incentivava esse processo cultural e econômico, né, e também pela iniciativa dos próprios empresários que não viam uma outra cultura capaz de fazer frente aos resultados que a cultura da cana trazia, né? Então, hoje a gente já tem a percepção clara, né, que nós temos uma pecuária que está se estruturando de forma muito positiva no estado, né, com matrizes, né, diferenciadas em relação ao Brasil inteiro, né? Nós temos uma pecuária se estruturando nesse modelo, né, ainda acanhada, né? Nós temos um movimento forte na produção de soja, né? Nesse sentido, eu acho que isso é muito positivo, né? Essas ações, né? Nós continuamos ainda com algumas indústrias de cana, né? Que acho que são 3 grandes grupos que nós temos aí, que é a Caeté, a Coruripe e o Santo Antônio, né? Que são empresas aí que eu tenho certeza que ainda se manterão por muito tempo e nos trazendo resultados, né? Econômicos para a nossa região, né? E temos o Canal do Sertão, a mandioca, nós temos o leite, né? Então, nós temos um estado que se ele se estruturar, dará a volta por cima, nesse sentido, né? No agronegócio, eu acho que nós temos um potencial. Esse potencial, se ele for bem defendido, né, Wagner? Porque precisa de defesa, né? Ainda precisamos de defesa, porque nós temos um Estado muito grande, né? A máquina do Estado ela é muito grande, então ele precisa se defender no sentido de obter incentivos ou benefícios fiscais, porque a gente que produz sabe quão difícil produzir com uma carga tributária elevada que se tem no país, né? Então, a gente precisa se juntar, então esses setores precisam se juntar para fazer uma defesa desses seus negócios em função da máquina que exige demais, né? A máquina ela é muito pesada, ela já não se pagava antes, né? Agora, mais ainda, né? Então, nós temos que dar um basta nisso também, mas não vamos falar de política aqui, vamos falar de economia, né? Não, então, mas, Paulo, deixa eu dizer uma coisa. Você fez um comentário aí, cara, que houve uma desestruturação realmente da cana-de-açúcar, né, do setor sucrocoleiro. E essa mudança ela leva um tempo. Isso também existe uma perda de faturamento, de renda. A minha preocupação aqui toda hora é o que é que esses caras estão pensando. Por que não conversar com todos os setores? Por que não chamar as pessoas que estão com ideias para substituir essa cultura e criar uma discussão muito ampla do que vai ser o Estado de Alagoas, o que pode ser o Estado de Alagoas e quais potenciais o governo pode direcionar? Estou vendo aqui meu amigo que entrou aqui, Felipe Cavalcante. Felipe Cavalcante foi o criador da ADIT. A primeira reunião que teve da ADIT, a ADIT foi uma associação que ajudou muito o Brasil e o Nordeste brasileiro na área do turismo e ajudando as pessoas que vinham de fora fazer investimento do Brasil de forma ordenada para evitar que alguém desse um calote no turista que não sabia, o investidor estrangeiro que não conhecia as regras do Brasil. Felipe, seja bem-vindo, Felipe. Então, ele sabe disso, da necessidade que nós temos, talvez, de uma discussão mais séria, que eu não percebi essa discussão, posso estar equivocado, a discussão quais são os novos destinos do Estado de Alagoas e o governo, tá certo? Assim como, por exemplo, os planos diretores, né, que deveriam ser indutores do desenvolvimento, onde é que eu quero crescer, onde é que eu quero diminuir o crescimento, onde é que o crescimento atrapalha as pessoas. O Estado poderia ser o indutor das oportunidades, as oportunidades para novos negócios. Nós queremos no Estado isso. Se você fizer isso, nós vamos lhe apoiar, nós vamos lhe dar um benefício, tal, mas não tem. Aí fica todo mundo querendo fazer as coisas sem saber onde apostar, onde jogar suas fichas. Então, o que eu diria, né, Wagner?
não existe hoje, né, um movimento estruturado para fazer as suas defesas. A exemplo do que acontecia no setor sucroalcooleiro. E as iniciativas são desestruturadas e pontuais. Então, chegam-se algum empresário, algum pequeno grupo de empresários fazendo suas reivindicações. Isso não funciona. Funcionaria se nós não tivéssemos a necessidade da presença do Estado como fomento do desenvolvimento. Se nós tivéssemos uma nação já estruturada, né, com oferta de capital estruturado através da oferta de ações em bolsa, que nós não temos isso aqui no Brasil, nós não precisaríamos de lideranças na defesa dos interesses das classes produtoras. Então, as classes, me desculpa o que eu vou falar aqui, Wagner, o alagoano ele é muito desunido. Ele tem, por característica, iniciativas pessoais e específicas. Eles não existe um bem comum. Esse é um problema sério, é por isso que nos estados que existe o associativismo, o associativismo e o cooperativismo, eles estão lá dando de braçada, pô. Tem cidades aí como Maringá, que é uma cidade nova. Se você for em Maringá, você toma um susto. A cultura toda do cooperativismo, do desenvolvimento, o prefeito escuta os empresários, vem dessa cultura do que é que foi planejado, se aquilo que não for feito, o cara... Se aquilo que for planejado não for feito, o cara perde a eleição, porque existe um plano de desenvolvimento, entendeu? Isso o bem comum, né? É associativismo. É a cultura do bem comum. Né? Do bem comum. Se todos estiverem bem, eu estarei melhor. Se você olhar assim, não, eu vou estar bem, todo mundo ruim, você vai participar o teu sucesso com quem? Está todo mundo ralado. Mas é porque no Nordeste, Paulo, a miséria dá voto. Infelizmente, né? Infelizmente. A miséria dá voto. Então, a turma fala muito em socialismo. Quem fala em socialismo cria o próprio, só para ele. Então, assim, na verdade, é um socialismo da pobreza. Isso é muito complicado. Então, não tem jeito. Então, assim, com essa mentalidade de cooperativa, com essa mentalidade do bem comum, com essa mentalidade de discutir, a gente vai para frente. O que eu me preocupo é porque o mundo está muito interligado, o mundo está muito tecnológico, as informações chegam muito rápidas, as pessoas agora querem proibir as pessoas com essa história de fake news, de você se pronunciar através das redes sociais. Isso é um atraso, porque você pode mandar prender quem quiser, porque a lei já existe. Se você falou mal de alguém, vai lá e executa o cara, cobra, entra com ação, perdas e danos. Para que impedir as pessoas de poder falar? Agora, isso é um atraso. Então, num mundo muito rápido, um mundo muito tecnológico, um mundo de decisões cooperadas, de informações, de comunidades de informações, se nós não formos rápido nisso, eu acho que nós vamos nos perder na velocidade, nas tomadas de decisões, e isso vai ficando para trás. Isso na época de 1950, 60, 70, 80, onde a tecnologia era menor, uma decisão errada conseguia corrigir duas, mas você conseguir corrigir várias decisões erradas vai ser muito complicado, porque outro estado aqui do lado está fazendo uma coisa bem feita, e aí a discussão não é mais competir eu contra o Paulo, não. É o meu vizinho aqui, é o cara que está no Ceará, é o cara que está lá no Piauí, produzindo coisa que pode me tomar o cliente. Eu diria que o mundo hoje... Precisamos que o Estado seja indutor dessa discussão aí dos empresários, e a gente cobrar isso também, sabe? A gente não pode ficar só cobrando dele, cobrando que ele faça, e a gente também não faz. Eu acho, Wagner, que nós temos que dar o exemplo, né?
para os nossos colegas, né? E eu sou incansável nessa missão, viu, Wagner? Às vezes sou até um pouco chato, né? Eu gosto de desafiar as pessoas, né? Você percebe no grupo lá que às vezes eu coloco umas mensagens, pá, e eu quero ver o que essas pessoas respondem. É muito importante que você tenha a percepção de quem está ouvindo o que você diz, né? Porque se você fizer um monólogo, também não tem a menor graça, né? O mundo está muito conectado e está integrado, né? Então, tudo aquilo que acontece na China, você rapidamente percebe aqui. Tudo que acontece nos Estados Unidos, rapidamente você percebe aqui. Na Europa, na Ásia, enfim, todos, você percebe, tem a dimensão do que realmente está acontecendo. Quando o pessoal fala em fake news, isso é uma grande paródia, uma bobagem tão grande isso aí, né? As pessoas que têm cultura e que são educadas sabem que tipo de mensagem elas leem e escutam, né? E a gente sabe como é que isso funciona, né? Então, está muito integrado, muito conectado. Então, você tem que fazer uso, né, dessas ferramentas para que você consiga elaborar de forma mais fácil a tua capacidade de entendimento do problema que você encontra para dar a solução mais simples. E volto a frisar, né? E volto a dizer, tem solução. Nós vamos sair dessa. Ok. Aí você me disse, Paulo, o que você tem feito com as tuas empresas? Eu atuo em segmentos distintos, né? Eu atuo em tecnologia, eu atuo em educação e eu atuo na indústria, né? E todos eles têm a mesma característica, Wagner. É o ser humano. E o que eu digo para o meu grupo é o seguinte, ó. Eu estou aqui para cuidar de vocês. Por isso eu chamo vocês para trabalhar. Se vocês ficarem em casa, ninguém vai estar cuidando de vocês. E aqui eu estou cuidando de vocês. A minha missão é cuidar de vocês, para que vocês consigam construir algo melhor e maior na vida de vocês e para as pessoas que dependem de vocês. Esta é a função de vocês enquanto colaboradores da nossa empresa. E eu sempre digo para eles, olha, eu não ofereço trabalho e emprego, eu ofereço a oportunidade de você ser alguém melhor do que você já foi ontem. Nós viemos para o mundo para isso, Wagner, para melhorar, para evoluir, para nos desenvolvermos, para sermos cada dia melhor do que fomos ontem. Errando, sim, porque é nos erros que nós aprendemos. E eu digo para eles o seguinte, ó, vocês pensam que eu sou o senhor e o dono da razão? Obviamente que não sou. Porque senão eu era Deus e vocês eram os anjinhos, nós estaríamos no céu e não na terra. Aqui a gente erra, aqui nós erramos, mas nós temos que ter a consciência do nosso erro para não repeti-lo. Saber, a gente vai errar, pessoal, mas vamos errar não com a convicção de que estamos fazendo errado, com a certeza que estamos buscando a coisa certa. Porque aí a gente constrói. E é isso que eu preparo o meu time. Lá na minha empresa, lógico, tá certíssimo. Todo mundo tem EPI, protegidos com máscara, para entrar no escritório. Tem aquele negócio lá com cloroquina, aquele negócio. Comprei um monte de hidroxicloroquina e azitromicina. Os primeiros que ficaram doentes, tome o remédio. Ah, mas eu vou ficar mal, tome o remédio. Ninguém, Wagner, da minha empresa, passou de uma semana de coronavírus. E vários pegaram. Vários pegaram. Vou dizer para você, mas não pegaram no trabalho, pegaram em casa. Dentro de casa. E tomaram isotromicina, isso aí, isotromicina. Ivermectina. Tomaram os dois. Tomaram os dois. Rapaz, a Índia e a África é um exemplo claro disso. É 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, tem poucas mortes na África. A Índia tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, tem 8 mil casos. Entendeu? Então, vamos olhar para os exemplos que deram certo. Não vamos criticar, não vamos polarizar as coisas. Não vamos polarizar, pessoal. Eu falei antes para você, quando você recolhe um exército para ir para a guerra, tenha certeza que o soldado não vai para morrer na guerra. Ele vai para vencer a guerra. E nós podemos vencer o vírus. Mas para vencer temos que enfrentar o bicho. Não dá para ficar trancado. E para vencer o vírus e continuar vencendo, você precisa manter a economia, pô.
Manter. Tem que respeitar a vida, tem que Respeitar a vida. procurar os processos de remédio, tem que ter o distanciamento social, a máscara, tem que ter o remédio, mas também tem que ter o emprego e a produção, senão vai todo mundo sair com saúde e morto por outros problemas. Então, eu acho que esse equilíbrio tem que existir. Muito bem. Você disse uma coisa certa, aquilo que ele está dizendo aqui, que eu falei lá atrás. Quem não tem capacidade para criar, tem que ter coragem para copiar. Então, veja bem, olha a África. A África, cara. Os caras estão lá, eles tomavam ivermectina para a história do verme, do piolho lá, e os caras descobriram que os caras têm uma quantidade ínfima proporcional a 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. A China também toma ivermectina e hidroxicloroquina. Muito poucos casos comparado a 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Aí a gente fica discutindo aqui, cara, discutindo, o povo morrendo e a economia se acabando. E aí, o pior de tudo, o que eu lhe perguntei há pouco, é que o governador agora quer sair, que eu acho que ele viu que a economia estava esfacelando, e aí o Ministério Público pediu que ele demonstrasse com evidência científica qual é os procedimentos que ele vai tomar para evitar que mais pessoas morram. Né? A sua sugestão seria o quê, Paulo? Se você tivesse que ser o governador, desculpe aqui o governador, mas se você estivesse no governo hoje, tivesse que colocar esse pessoal de volta no trabalho, que ações você acha que seriam importantes ser feitas pelo governo aqui no Estado, a Prefeitura, para que a gente pudesse voltar a trabalhar e também não expusesse tantas pessoas à doença? Porque esse é um desafio. Muito bem. O que eu faria? Eu olharia para quem está fazendo a coisa de forma diferente. Não sou eu que vou criar nada, não vou criar nada. Olha para Minas Gerais, olha para Santa Catarina, olha para o Rio Grande do Sul, olha para São Paulo, olha para o Nordeste, olha para Fortaleza, para Ceará. Olha, avalia, pense. O que nós precisamos efetivamente, Wagner, não é de governantes nessa hora, são de líderes que tomam decisões. O governante segue as leis e o líder toma decisões no momento de crise, no momento de dificuldade, no momento de uma batalha. São decisões que nós precisamos, não de governantes. Líderes. Nós precisamos de líderes. Olhe os exemplos. Olhe e defenda a sua população, defenda o seu povo. Nós precisamos, neste momento, de líderes que nos defendam e nos levem por um caminho de salvação, não para o precipício. Porque é muito fácil, Wagner, ficar trancado em casa. É muito fácil também largar todo mundo na rua sem nenhuma liderança. Mas vamos copiar quem fez certo. Vamos olhar para o Rio Grande do Sul, dividir o estado todo em partes. Santa Catarina dividiu e soltou. Mapeamento de risco, né? Mapeamento de risco para que você possa agir de acordo com o tamanho do risco. Exatamente. Mínimo. Pesquisa de mercado e mapeamento de risco. O que é isso? Conhecimento. Aplique conhecimento. Não seja empírico. Não seja pontual, específico. Use o conhecimento e use os exemplos. Lógico. Não sou eu que vou dizer isso aí, é só olhar os exemplos, pessoal. Mas nós não podemos nos acovardar do problema. O que não pode é nós acovardarmos, ficarmos imersos ou sermos levados pelo que os outros dizem. Temos que avaliar, temos que testar, buscar conhecimento, buscar opinião. Exatamente, Paulo. Paulo, eu acho que nós já tomamos muito seu tempo. Agradeço. Uma conversa foi boa. Eu gostaria de agradecer você e gostaria também de furar um pouco aqui o protocolo, porque nós somos construtores e nós estamos trazendo, na quinta-feira, agora, né? Quinta-feira, que dia, meu Deus?
acho que é dia 15, 16, acho que é 17 a 18. 18. Né? 18, né? 18, nós estamos trazendo para. Vamos fazer uma live, não a Record, mas o mercado imobiliário, através da DEME, vai fazer uma live às 17 horas com o Ricardo Amorim. Opa! Entendeu? O Ricardo Amorim vai fazer essa live de graça. Você entra no site imóvel esse é sem acento, mais negócio, imóvel é mais negócio.com.br/live. Imóvel é mais negócio, o E não tem o acento, é o I. Imóvel é mais negócio junto.com.br/live. Nós vamos estar aí com o Ricardo Amorim fazendo uma palestra, falando um pouco de como é as tendências do mercado, o que é que ele acredita que possa acontecer nesse país, nesses próximos 12 meses, onde é que ele acha que tem oportunidade, vai falar um pouco da visão dele, tá certo? Do governo. E a gente trouxe o Ricardo através da DEME exatamente como uma ação institucional, né? Também parte dessa ideia do nosso Alagoas em Ação. O Júpiter encampou essa ideia, o Marquinho Vital, essa turma toda da DEME, nós vamos ter aí. Na quinta-feira, o pessoal tem que se cadastrar. É de graça a palestra dele, mas tem que se cadastrar no imovelmaisnegócio.com.br/live, o E sem acento. Agradecer você, meu amigo, pela essa aula de otimismo, tá certo? Da sua multifunção aí, de multiempresarial, né? de seus vários ramos de atividade, da sua capacidade de perceber as oportunidades, porque você foi para a tecnologia, que é um grande negócio, foi para a educação, que é básico, e foi para a indústria, que é tradicional. Então, você é aquele investidor que apostou na tecnologia, que é o risco. Né? Ficou do tradicional, que é a indústria, a educação é o básico. Então, meu amigo, isso mostra a sua capacidade de enxergar as coisas, a gente tem muito a aprender. Agradecer a turma toda que está aí, ao Bruno, essa turma bruta que colocou muitas ideias, né? Estou vendo o Cristiano aqui, Araújo, tem essa turma toda que apareceu aí. E informar que amanhã nós temos a palestra do Milton Vasconcelos, que vai falar um pouco sobre hotelaria. O time é da BIH e vai falar um pouco sobre o conhecimento dele na gestão hoteleira e o que é que eles estão vendo para essa área de turismo. Na quarta-feira, nós vamos ter uma palestra do Luiz Jackson, que é juiz juiz de trabalho, vai falar um pouco sobre essas questões. Muito boa a palestra dele, viu, Paulo? Porque ele é um cara que escreveu algumas coisas muito importantes aí, tem livros e tal. Uma turma boa para falar sobre essa questão toda essa nova legislação trabalhista e muitas discussões como é que eles estão interpretando através da Justiça do Trabalho. E deixo a palavra só com você para a gente se despedir aqui mais uma live do Alagoas em Ação da Universidade Record. Tá? E agradecendo a presença de todo mundo. Muito bem, Wagner. Eu que agradeço essa oportunidade. Você teve uma brilhante ideia, né, quando montou esse grupo, né? Eu acho que são pessoas que convergem, né, numa opinião do bem comum, né? Apesar de ter ideias divergentes, mas o objetivo final é o que vale, né? Porque todas elas querem o melhor para todos, né? E eu acho que é isso que nós temos que buscar, né, enquanto ser humano, né, Wagner? Eu agradecer demais a ela. Opa! Na sequência, eu estou lendo um livro agora, né? Que eu já deixo na minha. Quero citar para vocês, estou lendo agora o Irineu Vulgo. Estou tentando muita ligação aqui. Deu uma cortada, deu uma cortada. É o Irineu Evangelista? O Irineu Evangelista, Barão de Mauá, né? Eu acho que é um exemplo, né, de empreendedor, né? Foi o primeiro empresário
brasileiro, né? Na época do Império, né? Eu acho que é um desenho, né, que nós podemos observar e utilizar a nosso favor, né? Ou seja, Paulo, oportunidades, a primeiras Silvia está oportunidades. pedindo para você mostrar o livro. Você está com o livro aí? Tô, só um pouquinho, dá só um segundo. Bom, pessoal, vamos lá. Estão vendo? Mauá. Tá vendo? É o Jorge Caldeira, né? Isso, que é o que escreveu, né? Barão de Jorge Mauá, Caldeira, em- Mauá, empresário do Império. o empresário do Império. Interessante. Isso aqui estou na metade dele, é um livro muito gostoso de ler, né? Eu acho que todo empresário precisa ler esse livro, porque você vê essa história de 200 e poucos anos atrás, ela se repete com Eike Batista. Nós somos todos iguais. Nós somos eu digo que a máquina humana, né? Nós somos uma máquina orgânica, né? Gerido por um software, né? Então é uma maquininha orgânica e o software é o nosso cérebro. Então aqui dentro a gente pode fazer muitas mutações, né? Mas os padrões são sempre os mesmos. E Exatamente, meu amigo. vou dar uma dica para vocês todos aí, pessoal. Estudem, que a única forma de você libertar o ser humano é com conhecimento. Então, É isso, meu amigo. Então, Tá um certo? grande abraço, Eu defendo que junto disso, eu sempre defendi a educação como base e a justiça como condutor. Né? Você não tem condição de fazer as coisas se você não tiver uma justiça justa e operante, entendeu? Porque senão a turma rouba e o dinheiro da educação nunca chega na escola. É isso aí. Não é isso? É isso aí, meu amigo. Esse país precisa de educação, muita, e justiça, muita. É verdade. Entendeu? É verdade. Bom, Paulo, muito obrigado, pessoal. Até amanhã. Não se esqueça, quinta-feira, o Ricardo Amorim, no imóvel maisnegócio.com.br, o E sem acento, porque eu acho que se tem alguém que pode nos ajudar em termos de tendência, de números, de gráficos, de informações sobre o mundo e a interferência dessas informações e as ações do mundo no nosso mercado, acho que o Ricardo é um cara muito apto para isso. Então, nós vamos ter uma oportunidade muito boa na quinta-feira, às 17 horas. Tem que se cadastrar lá. Tá bom? Muito obrigado, Paulo. Obrigado a você. Que Deus nos proteja. Saúde para todos nós. Amém. Graças a Deus. Um abraço. Um abraço.